regimental. Quem nos dera o maior erro do governador João Dória tenha sido tentar mentir sobre o seu oportunismo em relação à onda bolsonarista. Quem nos dera tivesse sido só essa mentira, depois dele ter feito arminha com a mão, saído por aí fantasiado de jogador da seleção brasileira, com o nome do presidenciável no peito. Na verdade, a gente pode falar de muito mais erros, infelizmente, para o estado de São Paulo, do governador João Dória. Nós estamos vivendo, para além do momento do PSL, que também vale lembrar, que segundo aí o presidente está queimado para caramba, e é até natural que muita gente queira descer desse barco agora, a gente precisa falar do novo momento do PSDB. Não é um momento mais da privataria tucana, em que a gente vende artigos públicos a preço de banana. O governador João Dória ou doa ou extingue. É isso que a gente está vivendo nesse momento. Doa quando faz projetos e manda projetos aqui nessa casa como Incentiva Alto, que transfere dinheiro público para a iniciativa privada, ao mesmo tempo e na mesma semana que manda a deliberação para essa casa do Renasce Tietê, que é para tomar dinheiro público de banco internacional a juros altíssimos, e eu não consigo entender essa operação matemática. Se está faltando dinheiro para despoluir o rio Tietê, como é que a gente está dando dinheiro para a indústria automobilística assim, sem contrapartida, sem a garantia de empregos, que foi uma batalha que a gente teve que dar, sem a garantia de desenvolvimento ambiental? O governador João Dória já extinguiu 6 empresas públicas. Extinguiu, fechou, deixa de funcionar, sem nenhum planejamento de transição entre a existência dessas empresas ou não, sem nenhum debate público a contento, porque tudo aqui chega em regime de urgência e essa casa colabora. A gente perdeu corpos técnicos importantes como a Implasa, a Codesp, que ajudava nas obras públicas, e a gente perdeu aqui a Dersa. A Dersa, que hoje os jornais apontam que tem indícios preciosos para a gente entender a corrupção tucana, que foi fechada e que a gente não tem a garantia de preservação documental dessa empresa. Nosso mandato apresentou aqui uma emenda e eu passei dias falando da necessidade da gente incluir no texto da extinção, já que a gente aqui é contra o serviço público, incluir no texto da extinção a preservação da documentação da Dersa. E a Implasa, que foi uma empresa extinguida poucos dias antes, já mostrou para a gente qual era o destino da sua documentação. Caixas, caixas e caixas sendo dispensadas, sendo jogadas ao lixo. E a gente precisa cuidar do patrimônio da Dersa, mas essa casa negligenciou veementemente o nosso pedido de preservação documental da Dersa, para a gente entender o que são os anos de governo do PSDB. E agora a gente sofre uma outra grave ameaça. A FURP, que também tem indícios de corrupção, que as obras aparecem aí nos noticiários com delação de engenheiros da Camargo Correia, mas que ao mesmo tempo é uma importante empresa pública, a maior fabricante de remédios, que atende o SUS e que tem um papel importante na regulação de preços, que fabrica remédios para HIV/AIDS, para tuberculose, para transplantados e outros tantos, começa a tramitar aqui o burburinho de que ela vai ter o mesmo destino. Não é a venda, não é a regulação da corrupção, não é o ajuste para um serviço público maior, é a extinção de um serviço público, porque o governador João Dória não tem nenhum apreço ao serviço público, não tem nenhum apreço a quem necessita da saúde na ponta, a quem precisa de planejamento urbano na ponta, a quem precisa da escola pública na ponta. O que ele quer é extinguir a necessidade das pessoas mais pobres e vulneráveis terem direito e acesso ao serviço público. Então, mais do que fazer arminha com a
a mão e depois vê que o aliado não é muito aliado, que não é muito nosso amigo e etc. O maior erro que a gente está tendo é embarcar numa onda de enxugar e reduzir o Estado de São Paulo e os seus serviços públicos a zero, que é o caminho que está tomando essa atual legislatura.